Eu cresci com uma cicatriz invisível, ser a gêmea esquecida. Minha irmã, Marina, sempre foi a estrela da casa. Bonita, eloquente e cheia de ambição. Desde cedo, parecia que todo o sol da nossa família brilhava sobre ela. Eu era apenas a sobra, a sombra que se arrastava atrás. Minha mãe nunca fez questão de disfarçar. Quando havia bolo, o maior pedaço era para Marina. Quando havia elogios, eram para ela. Eu recebia apenas olhares atravessados, frases secas, cobranças. Você precisa aprender com a sua irmã, ela dizia, como se eu fosse uma peça defeituosa em comparação com a versão perfeita. Eu gostava de cozinhar. Era o único lugar onde me sentia livre, onde eu podia transformar restos em banquetes e sentir que, pelo menos dentro da cozinha, eu não era invisível. Mas até isso virou munição contra mim. Marina também resolveu aprender a cozinhar, e minha mãe passou a tratá-la como se fosse um prodígio. Eu era apenas a ajudante, a mão de obra que picava cebola e lavava panelas. A pior lembrança que tenho foi um jantar de domingo. A mesa estava cheia. Eu havia preparado um prato novo, massa fresca com molho de cogumelos que eu mesma colhi. Passei o dia inteiro na cozinha, animada, acreditando que talvez, só talvez, minha mãe finalmente fosse me notar. Mas quando coloquei os pratos, ela olhou para mim como se eu fosse um fardo. Você não vai comer, ela disse, empurrando meu prato para longe. Se quer encher a barriga, que seja com o que sobrar. Alguém precisa aprender a não ser peso morto nesta casa. A mesa inteira congelou. Minha irmã deu uma risadinha abafada, fingindo piedade, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Eu queria desaparecer, queria que a cadeira me engolisse. O cheiro da comida, que antes me dava orgulho, virou náusea. Eu passei fome naquela noite. Essa cena se repetiu várias vezes. Meu prato era o último, quando havia. Minha voz era a última, quando deixavam. Até que um dia, decidi que não precisava mais da mesa deles. Comecei a cozinhar escondido. Receitas minhas, tentativas, erros, explosões de sabores que só eu experimentava. Gravei vídeos anônimos, postando online sem mostrar meu rosto. Ninguém sabia, nem minha irmã. Aos poucos, as visualizações aumentaram. Pessoas do outro lado do mundo elogiavam minha comida, minha criatividade. Pela primeira vez, alguém me via. Mas dentro de casa, nada mudava. A gota d'água veio quando recebi um convite para participar de um concurso gastronômico local. Era pequeno, mas para mim era um portal. O prêmio, uma vaga como aprendiz em um restaurante renomado da cidade. Eu estava tremendo de felicidade quando contei para minha mãe. Ela me encarou com aquele olhar de nojo habitual. Você? Concorrendo com gente de verdade? Oh, riu. Marina, por que você não tenta também? Mostra para ela como se faz. E claro, Marina se inscreveu. Na noite anterior ao concurso, fiquei na cozinha testando receitas, ajustando temperos. Marina entrou de mansinho, com aquele sorriso que nunca prometia nada de bom. Você não vai ganhar, disse, casual, como quem comenta o tempo. Mamãe não deixaria. Achei que era só mais uma provocação, até que percebi o cheiro estranho na manhã seguinte. Minha mochila de ingredientes, onde eu guardava temperos especiais que comprei com meu próprio dinheiro, estava aberta. Os potinhos estavam virados, alguns com pó substituído. Quando provei, meu coração quase parou. Marina tinha colocado algo estragado no meio. Se eu usasse aquilo no concurso, poderia envenenar alguém. Senti um frio na espinha. Minha mãe apareceu na porta, braços cruzados, como se já soubesse. Não disse nada. Apenas me lançou aquele olhar de desprezo, como quem não se importa se eu fracassar ou morrer tentando. Eu estava sozinha. Naquele momento, respirei fundo e joguei tudo fora. Improvisei com o que tinha, lembrando das noites em que cozinhei só para mim, com o pouco que restava da despensa. Não era o prato perfeito, mas era meu. Entrei no concurso com as mãos trêmulas, o estômago vazio e a sensação de que carregava o peso de uma vida inteira de rejeição. Enquanto eu montava o prato diante dos jurados, senti o olhar da minha irmã queimando minhas costas, como uma sombra tentando me apagar. Minha mãe estava na plateia, de braços cruzados, o rosto duro, sem expressão. Eu podia jurar que, se ela pudesse, teria arrancado o prato das minhas mãos para me impedir de brilhar por um segundo que fosse. Mas quando o primeiro jurado levou o garfo à boca, vi algo diferente. Ele fechou os olhos, respirou fundo, e soltou um uau. O segundo fez o mesmo. O terceiro repetiu. A sala pareceu congelar, e pela primeira vez em anos, senti que não era invisível. Quando anunciaram que eu estava entre os finalistas, minha irmã ficou lívida. Minha mãe não disse nada. Só apertou os lábios, como se tivesse engolido vidro. Mas eu sabia que a guerra não tinha acabado. Marina não desistiria tão fácil. E naquela noite, antes de dormir, ouvi passos leves do lado de fora do meu quarto, e o som metálico de algo sendo mexido na cozinha. Meu coração disparou. Ela não tinha terminado. Naquela noite fiquei imóvel na cama, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no quarto. Cada passo que minha irmã dava no corredor me fazia prender a respiração.
O som metálico vindo da cozinha não parava, como se alguém estivesse mexendo em facas, panelas, potes. Marina sempre foi ardilosa, mas nunca acreditei que ela pudesse cruzar certos limites. Só que depois de ter quase me sabotado com comida estragada, tudo era possível. A porta do meu quarto estava entreaberta e pela fresta, vi sua sombra passar 2 vezes. Na terceira, ela parou. Silêncio. Eu podia sentir que ela estava olhando diretamente para mim. Fechei os olhos com força, fingindo dormir, mas cada músculo do meu corpo estava pronto para fugir. Minutos depois, a sombra sumiu. Eu só respirei de novo quando ouvi o barulho da torneira aberta, seguido de um armário batendo. Na manhã seguinte, minha mochila de cozinha estava no mesmo canto onde eu deixara. Mas havia algo diferente. A alça estava torcida, como se tivesse sido mexida. Eu tremi ao abri-la. Tudo parecia intacto, mas quando provei um pouco do azeite aromatizado que eu mesma tinha preparado, percebi que o sabor estava estranho, amargo. Minha irmã tinha voltado a agir. Se eu não tivesse percebido, teria colocado aquilo no prato da próxima etapa do concurso. Dessa vez, não era só sabotagem, era quase uma tentativa de destruição, talvez até de envenenamento. Eu queria gritar, confrontá-la, contar para os organizadores. Mas minha mente se chocava contra uma parede invisível, minha mãe. Eu sabia exatamente o que aconteceria se eu abrisse a boca. Ela me olharia com aquele desprezo e diria que eu estava inventando coisas para destruir a irmã. Marina sempre foi a filha que merecia confiança. Eu, o peso morto. Então decidi guardar silêncio. No dia do concurso, acordei antes do sol nascer. Revisei cada ingrediente, cada detalhe. Levei apenas o essencial, nada que pudesse ser adulterado sem que eu percebesse. Marina, por outro lado, apareceu com um arsenal reluzente de utensílios novos, como se fosse uma celebridade. Minha mãe estava com ela, claro, segurando a bolsa, ajeitando o cabelo, lançando olhares de superioridade. Para mim, nenhum bom dia. A prova consistia em criar um prato autoral com um ingrediente surpresa. Quando anunciaram, era peixe fresco, meu coração acelerou. Eu sabia exatamente o que fazer. Passei anos improvisando com pouco, criando combinações inusitadas para não morrer de fome. Transformar peixe simples em algo marcante era um território onde eu me sentia viva. Enquanto limpava o peixe, percebi Marina me observando do outro lado da bancada. O sorriso dela era cortante. E foi nesse momento que percebi o pior. Minha faca estava cega. Eu havia checado antes de sair de casa, estava perfeita. Alguém a tinha trocado. Olhei discretamente para a bancada dela. Suas facas brilhavam como espadas novas. Minhas mãos começaram a suar. Tentei seguir mesmo assim, mas a lâmina escorregava. Por pouco não cortei o dedo. Cada segundo era uma batalha. Eu podia sentir os olhos dos jurados circulando o ambiente, avaliando técnica, postura, concentração. Se eu travasse, estaria morta no concurso. Então respirei fundo e fiz o que sempre fiz, improvisei. Larguei a faca, segurei o peixe com as mãos e usei uma tesoura de cozinha para cortar as partes necessárias. Fiz de forma quase artesanal, arrancando a pele com movimentos lentos, dolorosos. Marina olhava com desdém, mas no fundo eu sabia, aquilo era eu. Crua, real, sem luxo, sem fachada. Preparei um peixe grelhado com molho de ervas frescas e farofa de pão amanhecido com limão e pimenta. Era simples, mas tinha alma. Enquanto montava o prato, minhas mãos tremiam. Não pela dificuldade, mas pelo medo. O medo de que, mesmo com todo esforço, minha mãe encontrasse uma forma de me esmagar. Quando entreguei aos jurados, senti a mesma tensão da primeira etapa. Eles provaram em silêncio. Trocaram olhares. O coração quase pulava da minha garganta. Autêntico, disse um deles, por fim. Uma simplicidade que surpreende. Outro completou. Técnica rudimentar, mas a execução tem verdade. Eu sinto a história do prato. Minha irmã entregou algo digno de capa de revista. Um prato sofisticado, visual impecável, sabores equilibrados. Era o que todos esperavam dela, perfeição. Quando os jurados elogiaram, minha mãe aplaudiu como se fosse a mãe do ano. No final, anunciaram que apenas 3 passariam para a grande final. Meu nome foi chamado em segundo lugar, Marina em primeiro. Meu estômago revirou. A final seria entre nós duas. Naquela noite em casa, o silêncio era ensurdecedor. Eu estava exausta, mas não conseguia dormir. A cada passo no corredor, pensava que minha irmã podia entrar e acabar com tudo. Em determinado momento, ouvi minha mãe cochichando no quarto dela. Você precisa garantir que ela não chegue até lá. Entendeu? Aquela frase me gelou. Minha própria mãe estava pedindo à filha favorita que me destruísse. Na manhã seguinte, quando desci para pegar um copo d'água, encontrei Marina sentada à mesa, afiando calmamente uma faca de cozinha. O som metálico ecoava como ameaça. Ela levantou os olhos e disse num tom doce que me deu mais medo que qualquer grito: Você não vai ganhar, nem que seja a última coisa que eu faça. Meu corpo inteiro se arrepiou. A final do concurso seria em 3 dias.
Eu sabia que ela não estava blefando. Marina ia tentar algo pior. E pela primeira vez, pensei que não estava apenas em jogo a minha chance de mudar de vida, mas a minha própria sobrevivência. Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, fui até a cozinha verificar meus ingredientes. Abri a geladeira. Tudo parecia normal. Até que notei um pote no fundo, um que eu não lembrava de ter colocado lá. Estava marcado com meu nome. Meus dedos tremeram ao abrir. O cheiro azedo e forte me fez recuar imediatamente. Era comida estragada, podre, misturada com restos de peixe. Quem quer que provasse aquilo poderia acabar no hospital. O pote tinha sido colocado lá para mim, para me enganar, para me fazer usar aquilo sem perceber. Fechei a geladeira, as mãos geladas de suor. No reflexo do vidro da porta, vi algo que quase me parou o coração. Atrás de mim, na penumbra do corredor, havia uma silhueta parada, imóvel. Marina. Ela estava me observando o tempo todo. Engoli em seco, sem coragem de virar completamente. O silêncio era pesado, sufocante. Então ela sussurrou com a voz baixa e cortante como uma lâmina. Escolhe bem o que vai servir na final. Pode ser o prato da sua vida, ou da sua morte. E sumiu na escuridão do corredor. Eu fiquei ali, paralisada, com a sensação de que cada respiração poderia ser a última. Pela primeira vez, percebi que essa disputa não era apenas pelo reconhecimento. Era uma guerra pela sobrevivência. E o pior, eu estava completamente sozinha. Eu não dormi naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz da minha irmã sussurrando aquela ameaça. O corredor parecia respirar, como se a casa inteira fosse cúmplice dela. O pior era saber que minha mãe não só sabia de tudo como incentivava. Eu me sentia presa numa jaula sem saída, e o mais perverso era que quem segurava a chave era a mulher que deveria me proteger. Passei o dia seguinte em estado de alerta. Checava meus ingredientes 10 vezes, guardava cada coisa num armário trancado com cadeado improvisado. Me sentia paranoica, mas ao mesmo tempo sabia que não era exagero, já tinham tentado me sabotar 2 vezes. Agora na final, qualquer deslize seria fatal. À noite, Marina apareceu no meu quarto. Ela entrou sem bater, como sempre fazia, mas havia algo diferente no seu rosto. Um sorriso sereno, quase angelical, que só me deu mais medo. Amanhã é o grande dia, disse, apoiando-se no batente da porta. Espero que você esteja preparada. Respondi firme, mesmo que minhas mãos tremessem. Ela riu baixo, inclinando a cabeça. Você não entende, não é sobre estar preparada. É sobre ser escolhida. E você nunca foi a escolhida. Aquelas palavras me perfuraram como agulhas. A porta se fechou atrás dela, e eu fiquei sozinha com a certeza de que minha irmã não falava apenas do concurso. Ela falava da vida inteira. No dia da final, acordei com uma sensação de peso no peito. O salão do evento estava lotado, luzes fortes, câmeras de televisão locais. Era a primeira vez que o concurso teria cobertura tão ampla. Isso significava que se algo desse errado, todo mundo veria. Eu estava prestes a ser humilhada diante de estranhos, ou consagrada. Os finalistas seríamos apenas 3, eu, Marina e um rapaz chamado Tiago, que tinha uma técnica impecável. O ingrediente surpresa da vez, carne de cordeiro. Meu coração disparou. Eu nunca tinha cozinhado cordeiro na vida, mas Marina sorriu com aquele brilho cruel nos olhos. Ela já sabia lidar com aquilo. Minha mãe, sentada na primeira fileira, bateu palmas ao anúncio, como se já soubesse que a vitória estava garantida para a filha favorita. Comecei a trabalhar com cautela. O cheiro forte da carne me confundia, mas decidi apostar no que eu sabia fazer, transformar simplicidade em algo único. Minha ideia era preparar um ensopado rústico, com legumes caramelizados e um molho intenso que lembrasse a comida de infância. Mas quando abri a gaveta de temperos disponibilizada pelo concurso, quase desmaiei. Meus potinhos estavam ali, todos trocados, cada um. O sal era açúcar, a pimenta era café moído, o alecrim tinha sido substituído por folhas secas de chá amargo. Minha visão turvou. Só uma pessoa poderia ter feito aquilo antes da prova começar. Marina. Olhei para ela. Estava serena, cortando a carne com precisão, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe sorria orgulhosa, aplaudindo até os movimentos mais simples da filha. Era como estar num pesadelo. Eu não tinha nada. Não tinha meus temperos, não tinha apoio, não tinha ninguém acreditando em mim. A única coisa que me restava eram minhas mãos. Decidi improvisar outra vez. Peguei cebolas, tomates e um punhado de ervas frescas que ainda estavam intactas. Coloquei tudo numa panela, deixei caramelizar até formar um fundo dourado, e acrescentei vinho tinto da prateleira do evento. O cheiro tomou o ar. Era arriscado, mas eu não tinha escolha. Enquanto mexia o molho, percebi Marina se aproximando de mim discretamente, como quem queria espiar. Senti um estalo no peito. Ela podia tentar mexer no meu prato durante a prova. Fiquei de guarda. O tempo passava rápido. O suor escorria pelo meu rosto. Quando finalmente montei o prato, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a travessa.
O ensopado tinha cor viva, aroma intenso, mas não era perfeito. Eu sabia. Na hora da degustação, o salão inteiro ficou em silêncio. Tiago foi elogiado pela técnica refinada. Marina arrancou aplausos pela estética impecável. Quando chegou a minha vez, eu quase não respirava. O primeiro jurado provou e arqueou a sobrancelha. Engoliu devagar, como se estivesse saboreando memórias. E isso é surpreendente, disse. Tem algo de familiar, de caseiro mas elevado. O segundo comentou. É comida que fala. Não precisa ser perfeita. É verdadeira. O terceiro apenas sorriu. Naquele instante, ouvi murmúrios na plateia. Algumas pessoas começaram a me aplaudir. Era a primeira vez na vida que alguém me olhava como protagonista. Minha mãe, porém, estava dura como pedra. Marina, pálida, cerrava os punhos por baixo da bancada. Chegou o momento do anúncio. O apresentador respirou fundo, fazendo suspense. E a vencedora do concurso gastronômico regional é... O tempo parou. Eu podia ouvir meu coração como um tambor. A chefe anônima que conquistou os jurados com sua autenticidade. Meu nome? Por um segundo, não acreditei. O salão explodiu em aplausos. Eu fiquei imóvel, até sentir lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Meu corpo tremia inteiro. Os jurados se levantaram para me cumprimentar, e nesse momento o chefe convidado, um renomado, conhecido por programas de TV, pegou minha mão e pediu algo que nunca imaginei ouvir. Posso ter seu autógrafo? Quero lembrar do dia em que conheci um talento bruto como o seu. O chão sumiu sob meus pés. Eu, a sombra, a rejeitada, a que não tinha direito nem ao prato de comida em casa, agora era aplaudida como vencedora. Olhei para a plateia. Minha mãe tremia com o prato vazio nas mãos, sem saber onde se esconder. Marina parecia prestes a desmoronar. Eu queria guardar aquela cena para sempre. Mas a alegria não durou. No meio da comemoração, senti um cheiro estranho vindo do meu próprio prato, o ensopado que os jurados haviam provado. Era sutil, mas estava lá, um amargor que não deveria existir. Minha mente disparou. Eu havia checado tudo, mas, e se Marina tivesse mexido em algo no último segundo, enquanto eu estava distraída? Um calafrio percorreu minha espinha. Eu me aproximei da mesa dos jurados, mas antes que pudesse falar, um deles começou a tossir. Outro levou a mão ao estômago. A plateia se agitou. Meu coração quase parou. O que ela tinha feito? A multidão entrou em pânico, os organizadores correram para acudir os jurados. No meio da confusão, vi Marina recuar lentamente, um sorriso gelado nos lábios. Minha mãe, em vez de ajudar, apenas me olhou com desprezo. Naquele instante, percebi a verdade terrível. Alguém tinha adulterado meu prato depois de servido. E agora, diante de todos, eu era a única culpada. A plateia começou a murmurar, os olhares se voltando para mim como facas. Eu sentia a condenação nos olhos de cada um. Eu não sabia se sairia dali como vencedora, ou como criminosa. O salão virou caos em questão de segundos. Pessoas gritando, organizadores correndo, jurados tossindo e reclamando de um gosto estranho na boca. Eu fiquei paralisada, com as mãos tremendo, enquanto o mundo ao meu redor se dissolvia em acusação silenciosa. Cada olhar era uma faca. Cada sussurro, um veredito. O prato dela, alguém gritou. Foi o prato dela. O sangue gelou nas minhas veias. Eu queria gritar que não era verdade, que eu tinha provado o molho antes de servir, que jamais teria coragem de estragar minha própria comida, ainda mais envenenar alguém. Mas minha voz estava presa, como se minha garganta tivesse se fechado. De repente, uma mão firme agarrou meu braço. Era um dos organizadores. Você precisa vir comigo, disse, sem espaço para recusa. Me puxaram para fora do salão, e atrás de mim deixei um rastro de murmúrios e olhares acusadores. Senti Marina me observar da plateia. Seu rosto não escondia nada, satisfação pura, brilhando nos olhos. Fui levada para uma sala menor, onde já me esperavam 2 seguranças e um dos jurados que ainda não passava mal. Ele parecia sério, desconfiado. Você adicionou algo ao prato depois da degustação? Perguntou. Não. Minha voz finalmente saiu, trêmula, quase um soluço. Eu juro que não. Eu provei antes de servir, estava perfeito. Alguém mexeu depois. O jurado me encarou por alguns segundos intermináveis, tentando decifrar se eu mentia. Eu sabia que, aos olhos de todos, eu era a suspeita perfeita, a filha rejeitada, a sombra desesperada por reconhecimento, que talvez tivesse tentado apimentar o prato de forma errada. Minha mente gritava, foi Marina. Mas eu não tinha provas. Só o ódio gravado no olhar dela e os rastros de sabotagem anteriores. Quem acreditaria em mim? Minha própria mãe estaria pronta para dizer que eu inventava tudo. Minutos depois, o chefe convidado, aquele que havia pedido meu autógrafo, entrou na sala. Ele parecia preocupado, mas não hostil. Escute, disse ele, me olhando nos olhos. Eu já vi situações assim antes. O sabor que senti não era de tempero comum. Alguém mexeu sim. A questão é, quem? Meu corpo inteiro se arrepiou.
Alguém finalmente cogitava a possibilidade de eu ser inocente. Foi minha irmã, murmurei, sem conseguir mais segurar. Ela tentou me sabotar desde o início. Trocou meus temperos, mexeu nos meus ingredientes, e agora isso. Ele me estudou em silêncio. Você tem como provar? Eu balancei a cabeça. Não havia gravações, não havia testemunhas. Só eu, contra o rosto angelical de Marina e a cumplicidade de minha mãe. Enquanto isso, lá fora a plateia estava agitada. Eu conseguia ouvir os burburinhos ecoando pelo corredor. Ela envenenou os jurados. Devia ser desclassificada. Que vergonha! Aquilo era a minha sentença antes mesmo de qualquer investigação. De repente, a porta da sala se abriu. Era Marina. Está tudo bem? Perguntou com a voz doce, quase preocupada. Ouvi dizer que houve um problema com o prato da minha irmã. Meu corpo inteiro se retesou. Ela entrou fingindo inocência, mas quando seus olhos se cruzaram com os meus, vi o brilho da vitória escondido atrás da máscara. Era como se dissesse, sem palavras, eu ganhei. Você está acabada. O chefe olhou de mim para ela. Você é a irmã? Perguntou. E sim. E Marina sorriu. Eu estava na plateia o tempo todo. Vi ela mexendo apressada no prato antes de servir. Talvez tenha errado a mão, não sei. Meu coração parou. É mentira. Gritei, a voz falhando de desespero. Eu não fiz nada disso. Mas a mentira dela já tinha pousado como veneno. Minha mãe entrou logo atrás, teatral, com um ar de falsa preocupação. Eu sempre disse que essa menina não sabe lidar com responsabilidade. E assim, a corda apertava ainda mais no meu pescoço. A investigação foi rápida e superficial. O concurso não queria manchar a imagem pública, então abafaram o caso. Nenhum jurado passou mal de verdade, foi apenas uma reação ao gosto forte. Mas para a plateia e para a mídia local, a versão já estava formada. Eu tinha estragado o prato. A premiação, que deveria ser meu momento de vitória, foi um inferno. Anunciaram meu nome como vencedora, mas sob vaias de parte do público. Marina estava ao meu lado, com aquele sorriso falso, fingindo bater palmas enquanto me despedaçava por dentro. Minha mãe mal conseguia esconder o desprezo. No palco, enquanto recebia o troféu, eu só pensava em uma coisa: se eu não encontrar uma forma de expor a verdade, serei marcada para sempre como a filha fracassada, a envenenadora. Foi nesse momento que aconteceu algo inesperado. O chefe convidado se aproximou, pegou o microfone e falou diante de todos. Quero dizer algo. Este concurso não apenas revelou talento, revelou coragem. Improvisar, cozinhar com verdade, isso é arte. Ele olhou diretamente para mim. E eu quero essa chefe no meu restaurante. O salão estourou em murmúrios. Minha mãe empalideceu. Marina perdeu o sorriso por um segundo. Mas mesmo assim, o gosto da vitória estava envenenado. Eu sabia que a guerra não tinha terminado. Nos dias seguintes, minha vida virou um redemoinho. Manchetes locais falavam tanto da jovem revelação, quanto da polêmica do envenenamento. Eu estava entre a glória e a ruína. Recebia mensagens de apoio e de ódio na mesma medida. Em casa, o ambiente era insuportável. Minha mãe fingia não me ver. Marina sorria como se fosse uma questão de tempo até eu desmoronar. E no fundo, talvez ela tivesse razão. Na primeira noite depois do concurso, acordei com barulhos vindos da cozinha. De novo. Meu coração quase saltou pela boca. Peguei coragem e desci devagar. A luz estava acesa. E lá estava Marina. De costas, mexendo em algo sobre a mesa. Quando me aproximei, vi o que era. Uma pilha de potes, frascos e facas, os mesmos que eu havia usado no concurso. Ela os limpava cuidadosamente, como quem apaga rastros. Quando percebeu minha presença, virou-se devagar, com aquele sorriso cortante. O que foi? Não consegue dormir? Eu estava sem palavras. Olhava para os objetos, para as mãos dela, e cada detalhe gritava a verdade. Ela se aproximou, baixou a voz e sussurrou no meu ouvido. Você venceu, mas só porque eu deixei. Se eu quiser, sua vida acaba em segundos. Meu corpo inteiro tremeu. Senti que estava frente a frente não só com uma rival, mas com alguém capaz de destruir tudo o que eu era. Voltei para o quarto, o coração disparado, mas com uma certeza queimando no peito. Eu não podia mais viver assim. Se não a enfrentasse, se não revelasse o que ela era capaz de fazer, eu seria para sempre prisioneira dessa guerra suja. Naquela madrugada, tomei uma decisão. Não seria mais a sombra. Não seria mais a vítima. Eu ia expor Marina. Eu ia arrancar a máscara dela, custasse o que custasse. Só que quando acordei no dia seguinte, a porta do meu quarto estava entreaberta. Em cima da escrivaninha, havia um bilhete escrito à mão. Se você abrir a boca, não vai sobrar nada de você para contar a história. Minha respiração falhou. Eu sabia que era a letra dela. Marina tinha me deixado um aviso. Mas no fundo, algo dentro de mim também despertou. Uma chama de raiva, de sobrevivência. Ela queria me calar, mas não tinha mais volta. E foi nesse estado de guerra silenciosa que o telefone tocou. Era o chefe convidado. Sua voz estava séria. Precisamos conversar.
Descobri algo sobre o concurso, e pode mudar tudo. Quando atendi o telefone, minha voz ainda estava trêmula. O chefe falou em tom baixo, como se carregasse um segredo. Revimos as gravações de segurança do concurso. Fez uma pausa pesada. Alguém mexeu no seu prato depois que você entregou. Meu coração parou por um segundo. Quem? Sussurrei, já sabendo a resposta. Sua irmã. Está tudo registrado. As palavras dele caíram sobre mim como um trovão. Por anos, me chamaram de peso morto, de sombra, de fracasso. Mas agora, finalmente, eu tinha uma prova. Nos encontramos no restaurante dele naquela tarde. Ele trouxe um pendrive com as imagens. Minhas mãos tremiam ao assistir. Lá estava Marina, em segundos de descuido da equipe, inclinando-se sobre minha travessa e despejando algo líquido, rápido, antes de voltar sorridente para a plateia. E minha mãe, logo atrás, vigiando a cena como uma guardiã cúmplice. Chorei. Não de tristeza, mas de alívio. A mentira não podia mais se sustentar. O chefe me olhou sério. Você quer que eu exponha isso? Eu respirei fundo. Parte de mim queria vingança, queria ver Marina e minha mãe engolindo cada palavra venenosa. Mas havia algo maior, eu queria liberdade. Não apenas provar inocência, mas finalmente cortar as correntes que me mantinham como sombra. Naquela noite, durante uma entrevista ao vivo que eu havia sido convidada a dar como vencedora, levei o pendrive comigo. Quando o apresentador me perguntou sobre os rumores do prato envenenado, minhas mãos suavam, mas eu respirei fundo. Existe uma verdade que precisa ser dita. Olhei para a câmera, a voz firme pela primeira vez. Eu não fui a responsável. Minha irmã tentou me sabotar. E aqui está a prova. O vídeo foi exibido no telão. O estúdio caiu num silêncio absoluto. O público incrédulo assistiu Marina se incriminar com o próprio gesto. Em casa, minha mãe teria visto aquilo. Não havia mais desculpa, não havia mais máscara. Nos dias seguintes, tudo mudou. Marina foi desclassificada publicamente, exposta como fraude. Minha mãe tentou abafar, mas acabou sendo engolida pela vergonha. E eu fui convidada oficialmente a trabalhar no restaurante do chefe. Na minha despedida de casa, passei pela cozinha. O mesmo lugar onde tantas vezes fui tratada como peso morto. Toquei o balcão gasto e sorri. Não porque perdoava, mas porque entendia, não era mais prisioneira dali. Marina me observava da porta, os olhos ardendo de ódio. Eu a encarei de volta, pela primeira vez sem medo. Você tentou me apagar, mas agora sou eu quem brilha. Disse isso baixo, só para ela ouvir. E saí, deixando para trás a casa que nunca foi lar, a mãe que nunca foi mãe, a irmã que sempre foi inimiga. Lá fora, o mundo era meu. Pela primeira vez, eu não era sombra. Eu era luz.